Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 13h04, estamos ao vivo também pela fanpage do Café Missioneiro no Facebook, para a transmissão da Conexão Esperato, o programa sempre esperado que a gente veicula aqui a cada 2 semanas. Então roda a vinheta e os responsáveis se apresentam. Conexão Esperato, uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso 10º Conexão Esperato. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos, trazendo para você mais um programa, o nosso programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais e empreendedorismo. Hoje teremos um programa muito especial com Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Las Vegas. Hoje não é mais Miami, em Las Vegas, e logo no Vale do Silício aí, se tudo der certo. Boa tarde, meu parceiro Ranieri de Matos. Boa tarde, Felipe. A gente vai falar um pouquinho sobre a política por trás do Brexit, os desdobramentos econômicos, né? E no final do programa a gente vai falar um pouquinho sobre a profissão do agente autônomo, contar um pouco para o nosso ouvinte aí, tanto o pessoal que está escutando ao vivo agora pelo Café Missioneiro, o pessoal que está escutando pelo Facebook, o pessoal que está escutando a gravação do podcast, né, do Conexão Esperato. Perfeito. Começando então pelos indicadores da semana, tão esperados indicadores da semana, falando um pouco sobre a questão da inflação, dando uma aceleradinha novamente, a questão do IPCA, subindo novamente, esperando no patamar de 7,29 no final de 2016, inflação mais uma vez puxada aí pela questão das commodities, como a gente falou anteriormente, e também por toda a questão dos alimentos. A gente viu toda uma questão do feijão, né? Foi a grande notícia da semana, o feijão e outros produtos da cesta básica que houve uma elevada no seu preço aí, né? Lembrando também a questão da taxa de câmbio nessa semana, uma forte queda, o dólar sendo cotado hoje, dólar futuro sendo cotado hoje a R$ 3,23 na Bolsa de Valores. A expectativa do relatório Focus é um dólar em torno de R$ 3,60 no final do ano, né? Sempre lembrando que isso são projeções. Tudo isso se deve, claro, a uma estabilidade na questão econômica, como a gente vem falando desde o primeiro programa, já chegando ao 10º, e talvez falando a mesma coisa, mas a gente vê que o Brasil aí tem mostrado uma certa maturidade. A gente vai trocar uma ideia do Brexit também, como isso aí pode ser uma oportunidade para nós. Falando um pouco sobre a produção industrial, novamente teve uma leve queda na produção industrial nesse período, menos 5,89 no final do ano. PIB crescimento no mesmo patamar, né? Então paramos de cair. A gente tem que, não digo comemorar, mas falar que paramos de cair a questão do PIB, né? Então esses são os dados financeiros da semana do relatório. Trocando uma ideia agora com o meu parceiro Ranieri, a questão do Brexit, né, Ranieri? A gente viu todo aí um movimento, a própria imprensa nacional e internacional falando muito em questão do Brexit, né? O que seria, mais ou menos, isso é interessante a gente falar, né? O que seria todo esse movimento que a gente viu em todas as capas dos jornais, que mexeu com o Reino Unido, né, e toda a Europa, né? A União Europeia, a moeda do euro, né, Ranieri? Para entender bem o Brexit, a gente precisa compreender um pouco das forças políticas que existem no Reino Unido, né? A gente tem por lá os trabalhistas, os conservadores, e agora então ficou conhecido o UKIP, né, que são os autoproclamados libertários ou independentes, né? E alguns ainda dizem eurocéticos, né? Então os trabalhistas, eles são uma força que reúne a esquerda tradicional social-democrata, trabalhista mesmo, socialista. É um partido britânico tradicional, foi fundado em 1900, né? Uma curiosidade sobre o Partido Trabalhista Britânico que mostra a ideologia
por trás dos trabalhistas é o símbolo, que é uma rosa vermelha, que é o símbolo tradicional da social-democracia no mundo inteiro, né? O símbolo usado pela Internacional Socialista, né? Que é uma organização supranacional que busca a implementação do socialismo democrático no mundo. Os trabalhistas são responsáveis por grandes reformas, né? no pró-trabalhadores, grandes reformas no sistema, dando poder aos sindicatos, né? Bastante poder aos sindicatos. E a curiosidade desse símbolo, né, a rosa vermelha, que é um símbolo internacional, aqui no Brasil ele é utilizado pelo Partido Democrático Trabalhista, né, o PDT, aquela rosa que tem na mãozinha do PDT é a mesma rosa do Partido do Trabalhista inglês, né, o Labour Party. Do outro lado do espectro político estão os conservadores, né, partido fundado em 1834, né, talvez um dos partidos, acredito eu, que seja o partido mais antigo na atuação no Reino Unido. E os conservadores eles são reunidos então nas forças conservadoras, o pessoal que acredita na tradição aristocrática inglesa, né? Uma fala da Margaret Thatcher, que foi uma das grandes líderes aí do Partido Conservador há 30 anos atrás, né? Quando ela passou pelo Brasil nos anos 90, define bem a crença política do conservador tradicional inglês. Né, que contam, né, que perguntaram para ela sobre o modelo de Estado brasileiro e ela comentou que defende um Estado pequeno e forte e que o Estado brasileiro parecia ser grande e fraco, contrário ao oposto que o conservador defende, né? Então, após a queda do comunismo soviético em 91, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 91, ela foi uma grande opositora à então tentativa de um passo a mais na unificação da Europa através da criação de uma moeda comum, que depois veio a se consolidar com a criação do euro em 1999, né? As emissões de notas de euro começaram em 2002, mas a consolidação se deu em 99. Né? Mas voltando lá em 91, né, que foi a ideia quando surgiu a ideia da criação do euro em toda a Europa, assim, uma ala do Partido Conservador inglês começou a gostar dessa ideia, né? Com o desmantelamento do bloco soviético, a ameaça comunista já não parecia tão iminente, então alguns conservadores aderiram à ideia de uma Europa mais unificada, né? Então foi nesse caldeirão, né, caldeirão ideológico, digamos assim, do início dos anos 90, né, que surgiu o Partido da Independência do Reino Unido, né, que é o UKIP. Esse partido foi fundado em 91, é bom dizer, isso faz 25 anos, certo? E a ideia desse partido, então, a gente vê hoje na imprensa muito a ideia da saída da União, do Reino Unido da União Europeia como uma coisa recente, que é uma consequência direta da crise da imigração, né, e do aumento da quantidade de imigrantes vindos de países tradicionalmente islâmicos, de muitos muçulmanos, né. Então a ideia não começa aí, ela começa muito antes de ter uma crise migratória, é importante dizer isso, né. Então é evidente que algumas ideias libertárias de autonomia, elas ganham força com a crescente regulação de normas vindas de Bruxelas. Né? Então o aumento da quantidade de leis, né, que gerenciam a política do dia a dia do inglês e de qualquer país na Europa, né, começou a pesar. Então isso aí vem mais de 20 anos atrás, né, não é uma coisa de agora, né. Então o que está em discussão, o que ficou evidente em discussão no Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, se o Reino Unido terá leis próprias ou será submetido às leis da União Europeia, né, inclusive leis de imigração. Né? É evidente que a questão política migratória, da imigração, ela pesou nisso, não dá para negar isso aí, né? Algumas estatísticas da imprensa sobre o típico eleitor que votou a favor da saída, a gente consegue ver uma coisa que difere um pouco das análises dos analistas, como uma questão xenofobia da extrema-direita, que é colocada na imprensa. A gente vê que grande parte do eleitor tradicional do Partido Trabalhista do interior da Inglaterra votou pela saída.
Então, como é que é uma coisa de extrema direita? Não dá para afirmar exatamente isso, né? Existe a xenofobia, e existe sim, ela é um problema. Mas é de extrema direita? Não sei, né? Eu acredito que não. Então, a gente vê, por exemplo, um líder, por exemplo, do Partido da Independência do Reino Unido, que é o UKIP, que é o Nigel Farage, esses dias, essa semana, numa declaração dentro da Comissão Europeia, dentro do Parlamento Europeu, ele falou uma coisa que é interessante. Eu vou abrir aspas para ele assim, ó, quando eu cheguei aqui, diz o líder do UKIP, quando eu cheguei aqui em Bruxelas, né, há 17 anos atrás, e falei que iria liderar uma campanha para a saída do Reino Unido da Inglaterra, vocês riram de mim, né? Bom, vocês não estão rindo hoje, ele disse. Então, o que a gente ressalta 17 anos atrás, né? Não tinha crise migratória naquela época, e foi coincidentemente com a criação do euro. Então, a gente já vê aí um ponto de vista econômico. Exato. 1999, 17 anos atrás, era a criação do euro, né? E aí a gente pode começar a falar um pouco dos reflexos econômicos que trazem essa saída do Reino Unido pós agora, né? Com certeza, a questão do Reino Unido. No mercado ele mexe, né? No setor bancário, né? De Londres negocia-se, vende-se muito para toda a Europa. Né, também Estados Unidos, sempre lembrando, né, Europa, porém já pensa-se, né, em sair da Inglaterra se quiser expandir para a questão da Europa, né? A gente estava discutindo hoje de manhã também, saiu no jornal Valor Econômico, muitas startups, muitas empresas de tecnologia financeira que estavam no São Francisco queriam entrar no mercado europeu de investimentos, estavam no principal mercado do mundo, que é Londres, né? E vendo esse rompimento, fica-se uma ideia onde é que nós vamos agora, né? Então, esse rompimento gera uma incerteza, na verdade. Mas é importante citar, como a gente vê, analisando, né, a questão do Brexit, como é que lá em Bruxelas alguém pode discutir a vida, como a gente estava falando de manhã, né? Lá de um condado lá da Inglaterra, no interior, né? Tudo é discutido em Bruxelas. A vida da Europa inteira, dos países, né? As comunidades locais acabam tendo que submeter a leis criadas por pessoas não eleitas por eles, né? Exato, esse é um dos problemas da unificação europeia. E colocando a questão, como vamos dizer que o Mercosul fosse um bloco, né, como que era o sonho de muitos, quando vê lá na Bolívia, lá o Venezuela, tem um deputado venezuelano, ou na própria Bolívia, ou no Paraguai, quando eles estão discutindo como vai ser realizada a política aqui, né? A gente já tem hoje problemas com deputados lá em Brasília que eles já decidem a nossa vida. Imagina para um bloco em Bruxelas, pessoas lá decidirem a vida de um condado. E é importante citar, assim, pessoal, países que não fazem parte da União Europeia, Liechtenstein, um paísinho bem pequenininho lá, Islândia, Noruega e Suíça. Então, países com moedas fortes, economias fortes. Então, mostra que a liberdade, mais uma vez, ela vence, né? A questão de blocos, ela tem toda uma ideia importante, uma zona de livre comércio. É o sonho de todo mundo. É uma zona de livre comércio. Você negociar aonde você quiser. É a lógica do livre mercado. Porém, vira uma zona de protecionismo, intervencionismo, né? Essa analogia que tu trouxe aí é interessante. É difícil a gente se colocar aqui, né, no Brasil, no lugar de um cidadão médio inglês, né? A não ser que tu more lá, que tu tenha convivência. Mas uma analogia interessante é se o Mercosul tivesse um parlamento e as decisões feitas por líderes políticos não eleitos pela gente, né, eleitos em outros países, afetassem o dia a dia de uma comunidade nossa, que, por exemplo, se estivessem sendo legislado, né, criado leis fiscais e de impostos por parlamento que não foi eleito pela gente, é uma representatividade meio falha, assim. Então mais ou menos essa é a postura, o sentimento por trás do cidadão europeu que se sente meio que não representado por aquele parlamento. Exatamente. Então é importante citar, claro, tem toda uma questão de incerteza, né, da economia, como é que vai ser agora, e é importante citar o Brasil, né, como é que ele pode se aproveitar nesse momento. O mundo inteiro hoje entra numa questão de incerteza, então nada como a gente está preparado, né, a gente está vendo aí, a gente precisar de regras claras, uma economia clara, que esse dinheiro vai vir para cá.
Isso é importante, né? A gente vai trocar uma ideia depois com o Eliseu lá direto de Las Vegas. Isso. Tem algumas oportunidades no agronegócio, né? O agronegócio, por exemplo, que a gente tinha 17% do nosso trading aí de agronegócio era feito com a Europa, e com a Inglaterra só 1%. Então a possibilidade de crescer esse comércio exterior aí. E na incerteza, o pessoal vai buscar algo conservador com regras claras. Então isso tem que ser uma ideia de um Estado, de um governo, né? O papel do executivo, do político tem que ser essa praticamente, né? De ser apenas que dessa questão da segurança jurídica, né? Então a gente tem que estar preparado, no Brasil a gente tem que estar preparado para receber, para ser aquele local, aquele porto seguro. Isso é importante citar, né, pessoal? Bom, pessoal, o papo tá bom, né? Isso daí vai longe a gente ficar. Se a gente ficar falando, a gente vai longe aqui. Exatamente. Daqui a pouquinho vamos ter aí Eliseu Mânica Júnior, Conexão Esperato Internacional, Miami, Las Vegas, e só Deus sabe onde é que ele estará nos próximos aí lugar, algum local dos Estados Unidos. Até o segundo bloco, até mais. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Pessoal, uma boa tarde a todos. Prazer aí estar fazendo esse 10º programa Conexão Esperato. A gente pretende fazer muitos programas ainda, mas a gente está chegando no nosso 10º programa. Muitas novidades, muitas coisas aqui dos Estados Unidos, muita evolução, para trazer um pouquinho aí para vocês do que está acontecendo não somente no mercado financeiro, de fintechs, mas na área de empreendedorismo também. A gente está num ritmo muito acelerado, a gente está correndo atrás para fazer acontecer, muitos contatos estão sendo feitos aí e as coisas estão acontecendo. Algumas coisas que estão acontecendo, eu estou, por exemplo, agora diretamente de Las Vegas, é feriado aqui, né, dia 4 de julho, então cheguei em Las Vegas e a ideia é pegar e ir para quê? Para São Francisco, o principal objetivo. A gente fechou, e isso é uma grande novidade, isso é uma grande notícia, a gente fechou no espaço do Rocket Space. Então é um local, para quem não conhece, é uma aceleradora. A gente vai estar em São Francisco, no Vale do Silício, em uma aceleradora. Um negócio, por exemplo, que foi acelerado lá foi o Uber. O Uber, que a gente conhece no Brasil, que tem toda essa polêmica aí com taxistas, o Uber nasceu lá no prédio que a Esperato vai estar agora nos próximos dias. A gente vai ficar lá quase uma semana, dias úteis, né? E vamos ficar lá dentro do espaço onde, no mesmo prédio, na mesma aceleradora em que o Uber foi criado. Então certamente vai ser uma explosão de informações e conhecimento. A gente vai estar lá perto de outros empreendedores. A gente quer principalmente voltar para fintechs, que são inovações na área que a gente trabalha, que é no caso na área financeira. Eu acredito que vai ter uma revolução que já iniciou no Brasil, no mundo. Essa revolução, como a gente vem comentando, ela já aconteceu. É impressionante a velocidade dessa evolução, dessa revolução. É muita informação, é muita novidade. Diminuição, eu acredito, uma diminuição do poder de banco. As pessoas vão poder se impressar de uma maneira eletrônica e com segurança. Tem inovação aí da nova moeda virtual Bitcoin e o sistema de blockchain, que também serve para dar credibilidade. É um sistema que dá muita credibilidade em transações, vem aumentando cada vez mais com mais popularidade a questão de empréstimo entre pessoas. Já é meio comum aqui, né? Então essa revolução no mercado financeiro vem sendo gigantesca, vem sendo muito rápida, e a gente quer estar a par disso, a gente quer ser precursor, e a gente está atrás para trazer coisas, para trazer novidades. Então a grande novidade aí que a gente está comentando, vou estar em São Francisco na semana que vem, a Esperato vai estar lá, e a gente vai estar no mesmo prédio, a gente vai estar, conseguimos uma mesa lá, e vamos trabalhar no mesmo prédio onde saiu o Uber. Então imagina o potencial de criatividade, né? A aceleradora, o nome é Rocket Space, tem mais de 13 bilhões de dólares de negócios saíram
desse prédio, dessa aceleradora, e isso nos deixa muito contentes, porque a gente está conseguindo ir longe, a gente está conseguindo trazer novidades e está conseguindo buscar coisas, né? Então a gente fechou, a gente vai estar semana que vem lá em São Francisco, e que é uma grande novidade aí para nós, uma das grandes novidades aí do dia. Pessoal, comentar um pouquinho do Brasil aí e dessa saída então do Reino Unido da União Europeia, né? A gente vendo aqui analistas comentando, gestores, que foi algo superestimado. Foi um evento aí logo na saída já, Bolsa da Espanha, bolsas do mundo todo aí. Bolsa da Espanha chegou a cair a 7-8%, Inglaterra uns 4-5%, inclusive até o Brasil caiu menos porque tem sofre menos influência. Mas o que a gente tem visto aqui que foi superestimado isso aí, esse evento, e que no médio e longo prazo aí não vai ter tanta força quanto balançou os mercados aí recentemente, né? Um ponto positivo em termos de Brasil, e comentando um pouquinho do que a gente tem visto daqui sobre o Brasil, sobre a economia, sobre investimentos, é que tende a aumentar o fluxo para o Brasil, fluxo de estrangeiros, do capital estrangeiro para o Brasil. Pessoal aí, a gente tem lido alguns jornais, algumas coisas assim da área, em que teria um fluxo aí acima de 50 bilhões de dólares que entrariam se confirmado o impeachment. Por que o impeachment seria interessante, digamos, para investimento externo? Pela questão, sem falar em política, vocês estão falando parte técnica, pela questão então da diminuição da influência do poder estatal, e aí um maior espaço para empreendedorismo, para empresas e tudo mais que é necessário, né? E então essa questão de impeachment entrariam mais de 50 bilhões, é o que a gente tem visto estudos aí de gestores e analistas da área. Outro fato também é a questão que o próprio Temer comentou, alguma coisa de entrada de capital, devido ao que? Devido a venda, inclusive, de participações por parte de empresas que o BNDES tem, empresas da Bolsa de Valores estão começando a ser vendidas. Há um certo aumento desse burburinho, dessa informação. Isso aí tende a valorizar empresas estatais. Por exemplo, a própria Eletrobras, uma empresa, a cotação da empresa na Bolsa disparou, porque indo ao encontro que eu comentei antes, diminui a influência do poder estatal, teoricamente é mais espaço para crescer, né? Essas empresas, principalmente estatais. Tem empresas bastante descontadas, falando em termos de ações, né? Mas a gente não é só ações, inclusive a maior parte do capital do que a gente trabalha aí, mais de 80% é em renda fixa, mas uma parte tem em ações, mas tem muita coisa que está descontada, principalmente linkado ao setor estatal, né? Então esse fluxo tende a vir para o Brasil. O próprio Temer vem comentando também, além de começar a diminuir a influência estatal, questão também de colocar cargos técnicos e não colocar empresas estatais não seriam cabido empregos, que a gente sabe que existe isso, e que isso aí acaba prejudicando as empresas porque perdem eficiência, né? Então isso vem acontecendo nesse momento, e por isso também linkando com a questão de países aqui da Europa, o euro perdendo força, desculpa, o fluxo do capital foi para os emergentes, né? E tem ido para os emergentes, e isso aí vem favorecendo o Brasil, né? E que pode favorecer aí mais num futuro breve. Comentar um pouquinho aí, então, também sobre um livro que eu tô lendo. Um livro é o Supernova Advisor, que comenta aí sobre os FAs, que são os Financial Advisors aqui dos Estados Unidos, e que a gente vê que o americano ele tem uma cultura de realizar um planejamento ali de 10, 20, 30 anos para sua aposentadoria. Ele coloca um objetivo, né, de oferir uma renda lá no futuro, e aí ele começa a plantar aí 20 anos, 15 anos, 30 anos, dependendo, e tem um profissional que acompanha ele nesse movimento, né. É um profissional, teoricamente, e na prática também, ele não é linkado a nenhum banco, nenhuma bandeira,
ele utiliza uma plataforma em que nos Estados Unidos é assim, né, e no Brasil também está começando a ser assim, uma plataforma em que são disponibilizados investimentos, por exemplo, de 30, 40 bancos numa única plataforma, e que o investidor ele tem uma maior transparência, ele não fica à mercê aí, de produtos que muitas vezes ele não quer consumir, mas que acabam sendo indicados para ele, e que nem sempre são os melhores investimentos, e nem sempre são investimentos que vão ao encontro então do perfil do investidor, que isso é muito importante. O pessoal pergunta: qual é o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que é condizente com o perfil do investidor. Então esse é o melhor investimento, que ele está tranquilo, né? E muitas vezes até o próprio investidor é um desafio trabalhar na área, porque às vezes nenhum investidor ele não sabe o perfil dele. Ele sabe o perfil na teoria, mas quando, por exemplo, investe em ativos que têm uma volatilidade maior, ele vê que o perfil dele não era aquele, que ele não fica tão tranquilo, né? Então isso significa que não é o perfil do investidor. Mas a questão dos FAs está aumentando muito no Brasil. Eles utilizam então plataformas com vários bancos, não é linkada a nenhuma marca. Então quer dizer que o chefe dele é o cliente, porque independente de onde ser alocado o capital, ele vai ganhar, o financial advisor vai ganhar, e o cliente, obviamente, ele vai estar num produto ali que tem a maior taxa, porque os retornos são todos transparentes, são todos abertos, não precisa abrir conta em cada instituição financeira. O cliente só num único acesso, numa única plataforma, ele consegue acessar vários e vários investimentos. Não somente a parte de investimentos, mas na parte, por exemplo, de seguro de vida, a própria parte de seguro, de carro, de tudo mais, previdência. A gente vê a questão de previdência, inclusive abrindo aí um ponto e já comentando, como algo para dois objetivos. Quais são os dois objetivos? Primeiro, para criar um ato de poupar, para criar um hábito de poupar, né? Para a gente ter aquele compromisso que pode fazer via boleto, via a previdência, ela pode ser descontada via débito automático, né? Então, primeiramente, a gente indica a previdência para isso, para ter esse hábito. E o segundo, para aproveitar a questão de tributação. Há uma vantagem, para quem não sabe, que em vez de eu pagar ali 100% de imposto de renda, tudo legal, tudo correto, eu posso, como investidor, aí, colocar 12% da minha base do que eu iria pagar de imposto de renda, coloco 12% do que eu iria pagar, e aí abato esses 12% do imposto de renda. Em vez de eu estar pagando tributos, é correto pagar tributos, eu acredito que são necessários tributos, mas se eu posso fazer algo diretamente para eu investir e não terceiros, eu vou querer assumir isso, né? Quero ter esse controle sobre a minha vida, quero ter decisões sobre para onde eu ir. E se eu errar, faz parte do aprendizado. Mas com a parte da previdência, então, é possível abater 12% aí do que pagaria da base tributária. E isso aí é tudo correto, tudo legal, né? Então, os FAs, continuando, são profissionais que vão cada vez mais aumentar essa incidência de profissionais no Brasil. Nos Estados Unidos aí já são algo bem comum, uma profissão muito comum, né? E no Brasil vai começar aí a ganhar cada vez mais expressão, né? O que está acontecendo hoje no Brasil também, e indo ao encontro do que eu comentei anteriormente, questão de automatização dos investimentos. A gente acredita nisso, a gente está atrás disso aí, a gente está indo, então, como foi comentado lá, numa aceleradora, ficar alguns dias lá, a mesma aceleradora em que saiu o Uber, e é para isso. A gente vê que dá para automatizar muitas coisas, mas que igual nunca vai perder, apesar de ter esse ganho e ter essa probabilidade aí e esse movimento de automatização nos investimentos, mas nunca vai se perder o olho no olho, nunca vai se perder a confiança da visita, da reunião, de conversar ao vivo. Então a gente tenta ser expoente aí, trazer, e a gente está atrás disso para automatizar algumas coisas, mas a gente quer manter ainda essa questão de
de contato, do telefonema, não somente por uma máquina, né? Então isso aí em qualquer negócio vai ser mantido, e eu acho que vai ser um diferencial em um futuro breve, né? Algumas coisas interessantes também nessa área de investimentos, então, que eu comentei sobre os FAs, né, que são os Financial Advisors. No Brasil vão ganhar mais projeção, e que é algo muito interessante aí para melhorar a qualidade dos investidores aí, né, e qualidade dos investimentos. Para finalizar, então, a gente está muito contente por causa desses movimentos que estão sendo feitos, em que aí 6 meses, um ano atrás, a gente nunca iria imaginar que estaria aí numa aceleradora onde um Uber saiu, em contato aí com grandes investidores e pessoas linkadas aí ao mercado nacional. E eu acredito nisso aí agora, um pouco de filosofia e meio pessoal e pensamento pessoal, né? E que eu acho que é legal deixar alguma mensagem, e que por isso que eu acho que a gente faz o programa também, para tentar mostrar um pouquinho mais e fazer parte de uma transformação para melhor, obviamente, do empreendedor e como pessoa também. Mas esse movimento que a gente tem feito é impressionante, porque a gente está em contato com pessoas famosas, né? Aí, por exemplo, nível de pessoas, grandes investidores no Rio de Janeiro, a Camila Farani, agora no Vale do Silício, indo lá no mesmo espaço que o Uber saiu, na mesma aceleradora. Então eu me sinto pessoalmente privilegiado de ter essa oportunidade, mas isso é fruto do quê? Principalmente de uma mudança de atitude, de uma mudança de cabeça, de uma mudança de pensar, de se imaginar com as coisas acontecendo, porque elas acontecem. O que a gente imaginar tanto de negativo quanto de positivo, acontece, vai acontecer. Se a gente colocar energia, se a gente ir atrás, se a gente se dedicar, não tem como dar errado, não tem como dar errado. E isso vem acontecendo aí. A gente tá indo, tem muito ainda que evoluir, melhorar, mas que nos impressionou algumas coisas assim, alguns movimentos, e a gente quer trazer para Santo Ângelo mais coisas. A gente quer desenvolver a região, ajudar, né? Porque ninguém faz nada sozinho, mas quer despertar esse espírito empreendedor que é possível fazer numa região, numa comunidade, né? E esse movimento é no Brasil que está acontecendo. Então, o empreendedorismo liberta, o empreendedorismo dá trabalho, dá muito trabalho, mas ele dá liberdade, ele dá muita responsabilidade também, mas o prêmio é recompensa, né? Então, só comentando isso, fazendo uma observação, que correr atrás dos sonhos que a gente tem, não ter medo. Muitas vezes, muitas pessoas às vezes criticam, mas se você sabe que está no caminho, se você acredita, se você quer realmente uma coisa, ir atrás, porque as coisas acontecem, ninguém tira a não ser você. A mesma responsabilidade você tem, nós temos, eu tenho, mas a responsabilidade sobre o que as outras pessoas comentam, sobre o que as outras pessoas falam, cabe a nós aceitar ou não, respeitar ela, deixar num movimento que ela está, e seguir, ir atrás e procurar sempre ser melhor. Então, quero agradecer aí o nosso 10º programa, agradecer o Ranieri e o Felipe, que estão conduzindo muito bem o programa, e eu aqui de Las Vegas, e semana que vem lá na mesma aceleradora do Uber, a gente vai fazer algumas coisas legais, vai fazer até entrevistar pessoal aí a nível nacional que vem comandando aí o empreendedorismo aí no Brasil, né? A gente vai comentar no próximo programa, né? Tomara que dê certo, mas é um grande nome aí do cenário nacional de empreendedorismo, que eu estou conversando com ele via e-mail, e que acredito vai ser muito legal, muito útil e esclarecedora a notícia, então, a entrevista com ele, né? Eu acho que vai agregar muita coisa para a parte do empreendedorismo. Então, agradecer ao De La Rue, agradecer ao Ranieri, agradecer ao Felipe, estão conduzindo muito bem novamente o programa, e vamos adiante. Um grande abraço a todos, obrigado a você por estar nos ouvindo, é um grande prazer ter você nos ouvindo,
E valeu, uma boa tarde a todos e bom programa. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Voltando aqui no terceiro bloco, depois de uma explanação de Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Las Vegas, né, falando um pouco sobre a profissão, como é que é a questão lá dos investimentos, como é que os americanos investem. Citou um livro muito bom, Supernova Advisor, que traz toda essa lógica, né? O que é um assessor financeiro, até a gente vai trocar uma ideia depois, juntamente aqui com o Ranieri sobre essa questão, mas trouxe detalhes em relação à economia americana, falou um pouquinho sobre o Brexit e falando sobre a questão da Esperato Investimentos. Eliseu Mânica Júnior, diretamente lá na aceleradora onde nasceu o Uber, né? Então, dizer que a gente está buscando, isso é importante, você está sempre buscando a inovação. A gente já está ciente disso, que a questão como a gente investe juntamente com a tecnologia vai mudar muita coisa, e a Esperato quer estar junto. A Esperato quer estar junto nessa mudança, que venha cada vez mais trazer uma qualidade na forma de investir. Como a gente começou em 2011, né, eu digo assim, devastando aqui, algo assim totalmente onde concorrência com os bancos, né, nesse sentido, investindo, né, ajudando as pessoas a investir melhor, criando uma marca cada vez mais sólida, né, crescendo aos poucos, para ajudar as pessoas a investir melhor o seu dinheiro, né, isso é importante citar aí. E o Eliseu Mânica Júnior está lá, nas principais aceleradoras do mundo, porque a Esperato está ciente dessa mudança tecnológica e como vai ser os investimentos juntamente com as finanças e tudo ligado à parte da tecnologia. Falamos na semana passada do Bitcoin, ainda é algo aí muito novo, né, para as cabeças, mas a gente vê que é algo que vai mudar a forma como a gente investe. Então isso é importante citar, que Eliseu Júnior está lá, porque a gente sabe que os investimentos, o mundo dos investimentos mudou, né? Como a gente fala, um dos logos da Esperato. A maneira como as finanças estão sendo tratadas no mundo todo está mudando, a dinâmica do sistema financeiro está sofrendo alterações. E alguma coisa, o principal as principais empresas que estão trabalhando nesse setor passam por São Francisco, e a gente vai conseguir trazer um pouco desse conhecimento que está sendo gerado lá nessas fintechs, um pouco para o pessoal, para o cliente aí da Esperato Investimentos. Pensando sempre no cliente, tem algumas questões que surgem, né, tanto dos clientes que nos visitam, dos clientes que nos procuram pela internet, dos clientes que interagem nas demais, em todas as formas de comunicação que a gente tem disponível para atendê-los. A gente selecionou então aqui algumas perguntas que são recorrentes, né, que a gente acaba escutando mais de uma vez, e que é um pouco de informação que a gente queria aproveitar esse espaço, esse terceiro bloco, para falar. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui, Felipe, né, que são recorrentes do nosso cliente, que principalmente sobre a profissão de agente autônomo. O escritório de Esperato Investimentos é um escritório de agente autônomos de investimentos, né, que distribuem produtos da XP Investimentos. Então, Felipe, o que é um agente autônomo de investimentos? Perfeito. O agente autônomo de investimentos, todo agente autônomo, ele é credenciado na CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários. E o agente autônomo é nada mais que uma pessoa, como se fosse uma instituição financeira, pessoa física. Ele gera uma carteira de clientes e ele representa esse cliente na bolsa de valores. Ele automaticamente distribui vários investimentos. Ele monta carteira, sempre lembrando, sempre tem que ter um analista responsável indicando algo. Então ele tem a possibilidade de distribuir carteiras de investimentos para os clientes, né, os investidores, né. Hoje, por exemplo, como a gente fala, um gerente de banco, ou no banco você tem um produto somente de um banco, né. Com agente autônomo de investimentos, como é o escritório da Esperato,
com especialistas da nossa equipe, aí o cliente, o agente autônomo trabalha junto com o cliente. Ele pode distribuir mais de 30 bancos, como a gente faz, 400 fundos de investimentos. Sempre podemos oferecer questão de bolsa de valores, mercado futuro de commodities, fundos de investimentos imobiliários. Então, o trabalho do agente autônomo não é nada mais, né? Hoje até de manhã com alguns clientes, a gente falando para ele que ele tem o papel, né, de sempre tentar buscar um melhor investimento do seu cliente referente ao seu perfil. A nossa plataforma tem mais 400 fundos de investimento. O nosso trabalho é o quê? É ligar para os gestores, ver o que ele está fazendo, verificar como é que está a rentabilidade, o que se deve a essa rentabilidade, para cada vez mais levar o produto, né, o investimento em si, correto para aquele cliente, para suas necessidades. Então, o agente autônomo de investimentos é nada mais que isso. Lembrando que para abrir escritório de investimentos, vocês têm que ser credenciado na CVM, que hoje é Comissão de Valores Imobiliários, toda uma segurança, e qualquer operação que se faça no mercado tem que ter uma autorização do cliente, por e-mail. Nada se faz em nome do cliente sem ter autorização. Sim. Outra questão que surge sobre o valor, porque o cliente vem perguntando, vários clientes perguntaram isso, né? Qual é o valor mínimo para investir na Esperato? Perfeitamente, é uma boa pergunta, né? Hoje a plataforma XP, ela tem investimentos de tudo que é tipo, né? Nesse sentido, LCIs, LCAs, que hoje está na moda, conseguimos aí a partir de R$30 mil, a gente consegue LCIs e LCAs interessantes para o cliente, né? Hoje a Esperato, ela é especialista em carteiras acima de R$100 mil, assim, ela é especialista em aquele poupador que tem esse valor aplicado, onde a gente consegue montar uma carteira diversificada, né? Faz todos os relatórios mensais para o cliente poder investir corretamente, sempre com métricas, né, de gerar um retorno acima da inflação, que é o investidor tem que cuidar, que é o que a gente bate muito hoje, questão da poupança, não consegue nem ganhar a inflação. Então hoje a gente tem para todos os investimentos, mas a Esperato hoje é especialista para clientes acima de R$100 mil, LCIs acima de R$30 mil temos, e fundos de investimentos aí com valores baixos a gente tem também para a nossa plataforma de investimento. Voltando então um pouquinho sobre o agente autônomo, qual é que é a diferença, e essa é uma questão que surge recorrentemente também, qual é que é a diferença entre o agente autônomo de investimentos e um gerente de banco? Exatamente, boa pergunta. O gerente de banco, ele é nada mais, ele oferece produtos daquele banco, né, aquela forma de se investir aí como a gente conhece no Brasil, e é diferente que nos Estados Unidos e nos países mais desenvolvidos, onde o agente autônomo de investimento, o Financial Advisor, como é chamado lá, ele oferece produtos de vários bancos, né? Então no banco a gente tem o produto daquele banco, somente a previdência, o CDB daquele banco, né? E o agente autônomo de investimento não. O agente autônomo de investimento ele tem mais de 30 bancos à sua disposição, 400 fundos de investimentos, não importa a bandeira, digo, é liberdade financeira, livre para escolher, né? Liberdade para a gente fazer o melhor com o nosso dinheiro, né? Então a gente consegue fazer com que o cliente tenha acesso a mais aí de 30 bancos, o que é o caso do Central do Investidor, né, que traz essa ideia aí, tem CDBs lá de vários bancos de todos os locais do Brasil, e isso aí é o diferencial. A gente autônomo vai trabalhar junto com o cliente nesse sentido, então essa é a principal diferença. Lembrando uma curiosidade, nos Estados Unidos mais de 90% do dinheiro estão em escritórios de investimentos. Eles usam muito exemplo, e o banco é especialista em crédito. Isso é crédito, né? Crédito. Quando tu procura investimento, tu procura um escritório especializado. E são muito mais capacitados do que eu falar sobre crédito, né? Sobre investimentos, eu digo assim, existe lá, a Esperato ou a XP Investimentos, que é a gente credenciado, tem uma equipe somente ligada ao uma equipe que busca rentabilidade, que busca se colocar no lugar do cliente, não favorecer determinado produto e tem que bater meta, etc. A rotina nossa, a gente fala aí, o Eliseu, a gente era muito ligado à parte operacional, a gente foi aprendendo toda essa questão, e o nosso trabalho era estudar um bom tempo investimentos, né? A grande parte, 2/3 às vezes, nosso trabalho investimentos, ligar para os gestores, o que tu está fazendo aqui. Então hoje a equipe Esperato é especializada nisso, indicar sabendo qual o melhor investimento
para aquele cliente que quer, dependendo do perfil que tá. Ele tem um plano aí de comprar um imóvel daqui a 5 anos, né? Você vai lá na Esperato, faz um plano, o que é o melhor para juntar patrimônio e tal. Meu plano é juntar 2, 3 milhões aí na minha aposentadoria. Esperato vai lá, vai te ajudar, vai até auxiliar, né, uma forma aí com segurança, rentabilidade e exclusividade para chegar naqueles objetivos. Isso é importante citar. A questão do planejamento financeiro é nada mais do que atingir objetivos financeiros. Isso é o nosso trabalho. Ok, uma outra questão, e acho que essa questão é bem importante, né, que surgiu mais de uma vez com clientes, é a respeito dos produtos distribuídos pela Esperato Investimentos, se eles são, entre aspas, setipados, né? Surgiu a ideia, uma negativa, que de repente algum produto, algum fundo de investimento distribuído pela plataforma do shopping center financeiro que é conhecido, não seria cadastrado na CETIP. A minha pergunta é o seguinte, é muito simples: o que é CETIP e o que é um produto setipado? Perfeito, excelente pergunta, que cada vez mais vem nos questionando essa questão. CETIP não é nada mais como se fosse uma câmara de liquidação e custódia de renda fixa. Sempre lembrando, quando você vai no banco X, banco tal, qualquer operação de investimentos, ela gera um número de protocolo, e esse dinheiro, no caso, é custodiado. Esse título ele é custodiado, claro, no banco, né? Mas ele sempre tem que ter um número, uma autorização da CETIP. Sempre lembrando que o dinheiro é seu e não é do banco, né? Não é da Esperato, não. Então você pode alterar, fazer uma portabilidade para onde você quiser com aquele número da CETIP. Então CETIP tem ações na bolsa, né? www.cetip.com.br. Qualquer título de investimento de renda fixa é cadastrado na CETIP, né? Então você vai ter um número, a garantia. Então todo o título em si que é utilizado, mesmo na Esperato, mesmo nos bancos, ele fica lá com o número CETIP. A gente tem o extrato CETIP, que aí a gente consegue ver o número do protocolo que deu. É importante dizer que o dinheiro fica sempre no CPF do cliente, isso é importante citar, do investidor, a ideia do fundo investidor de crédito, toda a questão, né, que a gente explica com mais detalhes, até no nosso site tem bastante material sobre isso, né? Então, mas a CETIP não é nada mais que uma câmara de liquidação e custódia, assim, de renda fixa, onde fica tudo lá registrado, qualquer operação. Se um dia houver algum problema no emissor, existe isso. E cada vez mais tem essa possibilidade da portabilidade nos investimentos. Você pode estar no banco tal, você quer transferir o seu dinheiro do banco tal, com esse número CETIP a gente consegue fazer. Tudo gera uma nota de negociação. O cliente às vezes não sabe, mas ele vai no banco lá, ele aplica no CDB tal, ele gera uma nota de negociação, um protocolo, e aquilo ali pode ser transferido para qualquer banco, e aquilo ali pode ser tranquilamente. E aquele título, com certeza, ele tem o selo CETIP, que é o local onde fica custodiado os títulos aí. Bom, a gente está chegando no final do programa, então vou colocar a última pergunta aqui, que é talvez uma pegadinha. É verdade que a bolsa vai subir? Opa, que pergunta de $1 milhão, né? Essa é aquela pergunta muito... Olha, eu dizer assim que... E desde 2012, 2013, mesmo com a economia bombando, a gente olhava os números assim, a gente via assim que a gente via somente notícias negativas nos números, né? E chama atenção aí, cada vez que de manhã cedo a gente recebe, dá uma olhada como é que está a questão dos dados financeiros, e a gente vê cada vez mais uma expectativa melhor, assim, questão das privatizações, né, que está ocorrendo aí, querendo ou não, isso gera um pouco mais de um caixa, uma forma assim de menos gasto para o Estado, né, fiscal. Então assim, um pouco os empresários, mesmo ainda tendo um pessimismo em si, a gente está bem melhor do que era antes nesse sentido. A gente vê essa questão aí do ajuste fiscal, como se fala, a seriedade que está vendo isso. Então faz tempo que eu não vi assim pessoas mais conscientes nos seus investimentos, e o Brasil acho que está criando isso aí. Com certeza pode demorar um pouquinho esse crescimento. Aí a gente viu pelos dados, mas é importante citar aí que o nosso mercado está subindo, e eu vejo assim com bons olhos, né, a questão do mercado brasileiro aí. Como eu disse, o investidor precisa de um local seguro para investir o seu dinheiro, né? E a gente tem que criar
essa segurança, né? Isso a gente tem que aprender a criar no Brasil, menos intervencionismo no caso, mais regras claras para a gente receber, né? Com segurança, que seja o porto seguro, né? E é o que a Esperato faz para os seus clientes, seja o porto seguro dos investimentos, tendo especialistas para ajudar. E o Brasil, a gente também tem que criar esse porto seguro para que o investidor internacional venha aqui, cumpra-se contratos, gere emprego, gere lucro, e é isso que gera toda a questão do mercado, né? Então, eu estou otimista aí dos últimos anos, até a gente conversando algumas ações aí do clube que a gente teve aí, subindo muito bem hoje aí, algumas escolhas aí do nosso mago Eliseu Mânica Júnior, nosso analista aí. Então, é interessante assim dizer que eu estou bem otimista nessa questão. Então. Lembrando que o Eliseu é analista CNPI e tá habilitado a fazer essas escolhas e indicar produtos financeiros. Pessoal, chegamos então ao final da 10ª edição do Conexão Esperato. A gente se despede agora e aguarda vocês no próximo programa com informações interessantes do Vale do Silício. Isso aí, agradecer a todos que estão vindo. Chegamos ao 10º Conexão Esperato. Quem diria, hein, Ania? Chegamos aí a 10 programas aí, cada vez melhorando, né? Digo assim, prazer imenso aí, mas chegamos aí ao próximo 20º e quem sabe até o 100º Conexão Esperato. Grande abraço a todos, conte com a Esperato para a realização dos seus sonhos. Muito bem, esta a 10ª Conexão Esperato. No Café Missioneiro. A gente encerra aqui também a nossa transmissão ao vivo pela fanpage do Café Missioneiro. Quem quiser ver este programa é só acessar a nossa fanpage no Facebook. Eu retorno amanhã, muito boa tarde e até lá.